Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um vídeo nesse canal, né? Meu nome é Lucas Garcia. Essa semana aí separamos um vídeo bastante interessante. Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação aqui e seria interessante repassar eles com vocês, né? Destrinchar um pouco de por que a sazonalidade ela é interessante para você estar analisando commodities agrícolas, né? Como é que a gente pode utilizar essa informação aí a nosso favor? Como a gente já havia comentado já em vários vídeos, né, as commodities agrícolas elas possuem uma tendência muito bem definida e a sazonalidade ela mostra muito isso. Vamos estar entendendo melhor o que é isso aí, mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação aí para estar por dentro dos lançamentos dos nossos vídeos, né, durante a semana. Também, qualquer dúvida ou comentário aí que queira deixar aí em relação ao vídeo, nós podemos estar trocando ideias aí. Então, escreva aí nos comentários, né, possíveis dúvidas e bora lá pro vídeo. Pessoal, vamos entender primeiro o que é, né, sazonalidade e depois a gente parte aí para como é que funciona isso para commodities agrícolas e como é que a gente pode estar utilizando elas. A gente fala bastante, as commodities agrícolas elas possuem uma tendência bem definida e a gente consegue entender esse padrão nos preços das commodities agrícolas graças à sazonalidade. Então vamos entender melhor o que é a sazonalidade. A sazonalidade nada mais é, né, que um fato ou algo que ocorre aí de forma periódica. Para as commodities agrícolas, a gente pode dizer que a sazonalidade nos preços aí é algo bem definido, porque a gente tem uma época do ano que geralmente os preços tendem a estar menores e tem épocas do ano que o preço tende a estar mais elevado. Então, se você souber disso, né, já ter essa informação e você ter uma malícia, você pensar no seguinte: o preço por agora tá meio barato, segundo a média aí dos preços. Daí o preço tá próximo aí de um patamar de onde os preços geralmente estão mais altos, né? O que eu posso fazer? O preço tem chances aí de subir, porque ele está muito barato agora e agora nessa época aqui, geralmente os preços estão um pouco mais elevados, né? Isso aí é um estudo da sazonalidade para quê? Para buscar oportunidades aí mais a longo prazo, para você estar fazendo operações aí de sucesso, né? Operações aí bem estruturadas. Então, para isso serve a sazonalidade. Você entender o que o mercado pode te oferecer em relação aos preços, né? Com base no histórico dos preços, você ter uma ideia do que pode acontecer no futuro próximo. Então, pessoal, como é que a gente pode utilizar, como é que funciona a sazonalidade aí dos preços? Por exemplo, para as commodities agrícolas, identificar o período de colheita, o período entre safra é muito importante. Por que é muito importante? Por causa dos ajustes aí nos preços por conta da oferta e demanda. Opa, pera lá. A gente já falou de oferta e demanda em algum momento antes, né? A gente falou na parte de fundamentos. Um vídeo que eu comentei sobre análise de fundamentos. A gente falou de oferta e demanda. Oferta e demanda é o que rege aí os ajustes de preço nos contratos futuros, né? Pode ser qualquer tipo de ativo. A oferta e demanda é o que rege os preços, é o que define aí o quanto está valendo o produto. Então, pessoal, vamos entender melhor o que é isso aqui. A gente já descobriu que oferta e demanda é o que regula os preços, né? Então, pera lá. O que seria a colheita ali, né? A colheita geralmente é o período onde tem maior oferta do produto. Então, geralmente, os preços tendem a dar uma recuada nesse período, né? E no período entre safra, a oferta é menor, né? Então, assim, o que pode acontecer? Os preços dão uma elevada por conta disso. E isso é bem nítido nas commodities agrícolas. Você consegue distinguir, você consegue definir muito bem aí, puxando um histórico dos preços. Geralmente o período de colheita, eu vou estar até comentando mais para frente aí, um pouco mais específico para as commodities,
né? O período de colheita é geralmente o período que a gente tem a menor precificação dos produtos. E conforme vai chegando próximo desse período, a tendência dos preços no mercado futuro é ele dar uma reduzida. Claro, ele não vai chegar justamente na época do produto tá mais barato lá, né? O mercado futuro ele já precifica algumas coisas com antecedência. Então, assim, tomada de decisões para oportunidades, você tem que ficar bem atento, porque você não adianta esperar quando o produtor estiver colhendo o milho ou a soja, por exemplo. Até lá os preços já praticamente precificaram tudo, essa possível queda e esse possível reajuste. Então, assim, você tem que ficar esperto para fazer isso com antecedência. Pessoal, como é que a gente faz isso na prática, então? Eu falei um pouco aí o que é a sazonalidade, como é que a gente utiliza, então como é que a gente usa isso aí na prática? Vamos lá, eu trouxe aqui os exemplos, né? Eu peguei aqui o calendário da safra no Brasil. O que seria esse calendário da safra? O período que é plantada a soja ou o milho, né? E a época aí de colheita. Então, uma safra dentro do Brasil, a gente consegue dividir ela em duas etapas. A primeira safra e a segunda safra. Geralmente, a primeira safra é quando ocorre o plantio de milho ou soja. Primeira safra de milho geralmente é lá no sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente ali mais para o Paraná. Safra de soja, centro-oeste e sul, né? Algumas partes do sudeste também, mas não são muito grandes não. Então, pessoal, quando que ocorre o plantio? Geralmente o plantio ocorre de setembro até outubro aí, o plantio da primeira safra. E colheita em torno de fevereiro a março é onde ocorre a maior parte da colheita. Então, pera lá. O que eu acabei de comentar aqui, né? A safra começa de setembro a fevereiro a março ali. Então, chegando próximo aí de janeiro, fevereiro aí, já começa a entrada do período de colheita. Então, o que o mercado faz? Geralmente, começa a entrar produto dentro do mercado e os preços começam a desvalorizar, porque quem está comprando o produto lá, né, tá tendo mais oferta de produto, então, consequentemente, ele vai querer pagar mais barato por isso. Ele não vai ter tanta disputa assim no mercado pelo produto, por conta que está aumentando a oferta aí no mercado. A segunda safra de milho, no caso, né, que é a principal, temos alguma parte aí de soja, mas isso aí é de forma bem reduzida, né? Então, assim, a gente dá mais ênfase aí para a segunda safra, a questão do milho. Segunda safra do milho, ela começa logo após a colheita da primeira safra. Então, de fevereiro a março aí ocorre geralmente o plantio, que vai aí acontecer a colheita lá para junho, julho, né? Então, como é que ocorre isso? Período aí de junho, julho, geralmente ocorre a colheita aí e tende a dar uma reduzida nos preços na safra. E como a gente tem uma segunda safra de milho bem mais volumosa que a primeira, a tendência é que nesse período aí de junho, julho aí, né, os preços eles acabem caindo mais que no caso da primeira safra, né, lá para fevereiro, março ali. Então, assim, vocês conseguem entender, né, como é que a sazonalidade ela funciona no mercado? Você pega um período aí de colheita, os preços geralmente eles tendem a cair. E quando é o período entre safra? O período entre safra é quando a gente não tem milho no mercado, ou soja no mercado, ou boi no mercado. Para o milho, geralmente aí, outubro, novembro, dezembro ali, é onde começa a ocorrer a entre safra. A gente colheu já a segunda safra e o mercado já meio que comercializou praticamente tudo o produto, né? Então, assim, lá para novembro, dezembro, geralmente onde a gente sente a entre safra mais forte assim no mercado. Geralmente é onde a gente consegue ter uma maior precificação do produto. Questão da soja aí é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem a entre safra brasileira, que é geralmente aí no segundo semestre, mas como a gente na B3 a gente trabalha com o calendário americano, né? A gente tem que seguir mais ou menos a entre safra deles lá, que eles colhem no período aí de outubro, novembro, e
A entre-safra deles lá é mais no período aí do primeiro semestre ali, principalmente ali mais próximo do final do primeiro semestre. Pessoal, então tudo certo aqui com relação à safra no Brasil, né, de milho e de soja. E o boi? Como é que ocorre o do boi? O boi a gente tem duas safras também, mas ela é um pouquinho diferente aí do calendário da soja e do milho. O boi, a primeira safra dele é quando começa a ocorrer o período de chuva no país, né? Então isso aí começa a ocorrer com maior frequência no período de outubro. Setembro já começa a dar uma chuva e o período de outubro o pasto já tá bacana para o pecuarista lá começar a engorda dos animais. Então assim, período de outubro, novembro é onde os pecuaristas estão repondo os gados aí pro pasto para entregar eles lá para o período de abril, maio, geralmente o maior volume aí de entregas. Temos entregas um pouco antes, mas assim, a maior parte das entregas é nesse período de abril, maio. Então, o que acontece aqui? A gente tem um período que o mercado vai estar na entre-safra, né, que é lá pelo início do ano, lá para dezembro, janeiro e até fevereiro, a gente tem uma entre-safra. Os preços começam a dar uma reduzida aí próximo lá do período aí de abril, maio, que a gente tem uma redução. E como a gente tem muita produção no período de abril e maio, né, geralmente é o período que a gente tem uma maior desvalorização dos preços. Esse período aí de abril, maio, junho. O que acontece aí na segunda safra? A segunda safra começa o período de seca, o período que o pecuarista vai fazer confinamentos, né? Então, assim, eles começam a juntar animais aí no período de junho, julho, que é onde ocorre o término aí da segunda safra de milho, né? Onde começa a aparecer aí produto no mercado, né? E é onde o pecuarista também começa a se movimentar para a parte de engorda em confinamentos, para entrega um pouquinho mais rápida aí, para setembro, outubro, tá entregando esses animais. Então, assim, vocês podem ver que tem duas épocas de entrega onde geralmente os preços tendem a dar uma recuada, né? Uma balançada aí no mercado, onde ocorre um pouquinho maior um pouco mais de oferta aí no mercado. Pessoal, até aí tudo bacana. Vocês conseguiram entender como é que a sazonalidade ela consegue influenciar no mercado e como é que a gente tem um padrão interessante nas commodities aí. Eu trouxe aqui um pouco também sobre a questão da soja. Para investir em soja, a gente tem que olhar o mercado americano. Por que, Lucas, a gente tem que olhar o mercado americano? Porque o nosso contrato na B3 ele é espelhado na Bolsa de Chicago, né, na CBOT lá. Então, se a gente quer operar a soja no Brasil, como ela é espelhada, a gente tem muita influência do mercado americano. A gente tem mais influência das cotações lá dos Estados Unidos, da safra americana, do que aqui no Brasil. Por mais que o Brasil seja o segundo, tá brigando entre o primeiro e o segundo maior produção e exportação aí do grão no mundo, né? Mas ainda assim, por a gente ter o contrato negociado lá nos Estados Unidos, a gente tem uma maior influência do mercado americano que do mercado brasileiro, né? Claro, como a gente tem uma significância muito alta aí na produção e na exportação do grão, a gente acaba influenciando os preços lá nos Estados Unidos também. Mas assim, quando o investidor lá nos Estados Unidos ele está fazendo seus investimentos, ele olha primeiro para o mercado americano, depois para o que está acontecendo no restante do mundo. Então, por isso que acaba ocorrendo essas disparidades. Algumas vezes o mercado americano acaba reagindo mais por informações lá dos Estados Unidos do que pelo restante do mundo. Então, assim, a safra americana ela conta bastante nos preços, né? Acabei de falar isso. E o calendário americano da safra, ele tem um início diferente no Brasil. O início dele lá para abril, maio, e a colheita dele acaba ocorrendo aí no meio de setembro até outubro aí, é o calendário de colheita deles. Então, pera lá, Lucas. O momento aí que os preços estão mais ruins no mercado americano lá, a tendência é estar na colheita, né? Então, no período aí de setembro, outubro, né? Geralmente, segundo semestre, a tendência dos preços é dar uma reduzida. E no primeiro semestre lá, os preços estarem um pouquinho mais elevados.
Essa é a tendência aí do mercado americano. A soja ela respeita muito informações e relatórios americanos. Por conta, os americanos eles balizam muito em questão de fundamentos deles lá. Então, assim, muito importante você estar por dentro das informações, principalmente relatórios americanos aí. Eles geram bastante volatilidade nos preços por lá. Então é bastante interessante você estar por dentro. Por exemplo, essa semana passada aqui, né, os estoques americanos vieram com os preços bem mais baixos que o mercado estava esperando. O que aconteceu? Soja lá em Chicago disparou, né? Ela saiu de 9,92 dólares por bushel, que é as cotações deles lá, né? E subiu 30 pontos. Ela subiu chegou a bater 10,30, 10,30 e pouquinho lá. Subiu um pouquinho mais que 30 pontos. E isso aí é muita coisa no mercado. Isso aí dá em torno aí de... fazendo as contas aqui, em torno de uns 60, 70 cents aí de dólares por saca, né? Então isso aí é muita coisa. Em questão aí de um dia, né? Uma volatilidade muito alta. E aconteceu isso simplesmente porque um relatório americano trouxe uns valores assim bem abaixo, né? Então isso aí exemplifica muito que o mercado, os investidores americanos eles respeitam, né? Eles dão muita importância aí para os relatórios e para informações lá da safra americana e também de como é que tá a oferta e a demanda lá nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que é muito importante a gente guardar desse vídeo aqui, né? Guardar desse assunto. Claro, não é regra, né, que os preços sigam essa tendência, mas isso aí, por exemplo, nos últimos 2 anos aqui no Brasil, né, na colheita os preços não tiveram redução. Por quê? Porque a gente teve outros fatores que influenciaram. Por exemplo, o Brasil estava com falta de milho no país. O Brasil também está com falta de animais aí para abate. Então isso aí fez com que no período de colheita, no período de entrega, assim, os preços reduzissem, né? Mas não tiveram forças aí para uma redução muito forte aí. Então, assim, é importante saber que assim não é regra, né? Que os preços vão realmente se comportar daquela forma, mas é um bom embasamento aí que, com certeza, numa época normal, se tudo estiver normal, essas movimentações elas ocorram. Então, assim, possivelmente elas têm boas probabilidades, grandes probabilidades para negociações bem-sucedidas, seguindo esses históricos aí. Eu vou trazer uns gráficos aqui. Eu tenho 2 gráficos que eu faço no meu serviço, né? E assim, para exemplificar bem, esse aqui é um histórico de 5 anos aí da B3. Vocês podem ver, lembra lá que eu falei, né? Período de março, fevereiro ali, é onde ocorre a primeira safra do mercado, né? E junho, julho ali a segunda safra, né, do milho. Vocês podem ver como a primeira safra, ela geralmente ocorre mais concentrada no sul do país. A primeira safra ela é bem, em questão de volumes, ela é bem menor que a segunda safra. Então, geralmente ela gera uma movimentação de queda no mercado, sim, mas ela não gera uma queda muito brusca, assim, né, no mercado. Ela não chega assim a cair, reduzir muito igual a segunda safra, né? Vocês podem ver ali, a segunda safra já tem uma movimentação bem mais acentuada que a primeira safra. Vocês podem ver que depois que ocorre a segunda safra, os preços do milho, a tendência deles é subir, porque vai ocorrendo negociações. Quem tem a posse do produto, ele já começa a comercializar e começa a estabilizar a oferta no mercado. Até a gente entrar na entre safra aí, nesse segundo semestre, e até a oferta está mais escassa no mercado, onde a gente tem um maior pico dos preços. Então, assim, isso aqui exemplifica muito a questão da sazonalidade, né? Vocês podem ver os preços históricos na B3, eles seguem uma movimentação muito, muito interessante, muito clara, assim, né? Você consegue tirar muito proveito desses históricos aqui para tomar decisões até em questão de negociações, tanto no físico quanto em investimentos aí nas commodities agrícolas. Eu trouxe também o histórico do boi. Vocês podem ver que o boi,
né, ele tem uma regularidade um pouquinho maior, né, e geralmente os preços do boi, a tendência dele é dar umas altas aí mais interessantes no período de novembro, dezembro, que é o período mais entre safra aí do mercado, né? Todo mundo já entregou os animais de confinamento, já recolheu praticamente tudo aí, os animais aí da primeira safra também. Então assim, período de novembro, dezembro até janeiro ali é um período já entre safra ali, onde o mercado geralmente costuma ter uns preços mais interessantes. E o período de junho, julho ali, período de principal entrega dos animais de pasto. Período de maio, abril ali já começa as entregas. Junho, julho, a intensidade dos preços acabam diminuindo mais, né? Porque o que acontece ali? Os frigoríficos geralmente eles vão escalonando as entregas de animais, né, dos produtores. Então, assim, chega um momento que o pecuarista às vezes tem o animal para vender, mas como as escalas dos frigoríficos de abates elas estão bem supridas, né, estão bem alongadas, os preços vão começando a reduzir até o momento que eles acabam tendo uma desvalorização aí bem interessante, né? E o pecuarista também ele tem uma janela de entrega muito limitada. Por quê? O que é a primeira safra do pecuarista? É o período de chuva. Então, no momento que as chuvas começam a reduzir, o pasto começa a ficar mais judiado e o pecuarista não consegue manter o boi por muito tempo naquele pasto. Então, assim, acaba limitando até um certo período o pecuarista se desfazer do animal, porque senão ele começa a tomar prejuízo. Por isso que os preços caem em maior proporção aí na questão da primeira safra. A segunda safra ela tem uma tendência de queda aí também um pouquinho mais interessante, mas como o volume não é tão alto assim no mercado, né, não chega a ser comparado aí igual a primeira safra, não seja um volume tão alto assim, o mercado sente menos a questão aí das entregas dos animais. Então, pessoal, tá entendido sobre o assunto? Vocês conseguiram entender a importância aí da sazonalidade e como que ela influencia nos preços? Isso aqui é uma excelente informação para tomada de decisão numa possível oportunidade ou até mesmo para esperar uma possível oportunidade, né? Por exemplo, você está logo após a colheita da safrinha do milho lá, né? Você vê que o preço não saiu de um certo patamar, possivelmente dali em diante, a tendência do mercado é só subir. Então, assim, às vezes você olhar no mercado, ter a sensibilidade de você entender o que está acontecendo no mercado. E os históricos do preço, essa sazonalidade dos produtos, elas consegue entregar isso de forma bastante clara para você, né? Até para você estar tomando decisões aí para fazer investimentos bem interessantes. Então, pessoal, por essa semana era isso. Agradeço aí a atenção de todos. Tenham todos uma ótima semana. Qualquer dúvida ou questionário aí que vocês queiram fazer com relação ao tema, né, deixa aí nos comentários que assim que possível a gente vai estar entrando em contato, respondendo aí as suas perguntas. É muito gratificante a gente fazer essa interação com vocês. Então, assim, não fica acanhado não. Pode perguntar aí que a gente responde tudo aí o mais breve possível. Então, pessoal, até mais. Até a próxima semana aí no próximo vídeo.